eu gostaria muito de agradecer o convite, né, de estar aqui participando desse colóquio do Planejamento Espacial Marinho. Agradecer o convite do Almirante Monteiro, muito obrigada. Né, agradecer ao comandante Rocha Violante, né, pela moderação. Agradecer ao Almirante Rocha Martins pela excelente explanação sobre o planejamento espacial marinho no Brasil, que muito me orgulha, né, de estar tão avançado, o projeto piloto da região sul. É um prazer a gente saber que o nosso país está avançando nesse quesito, então, parabéns, Almirante. E também agradecer a presença do meu amigo e professor, né, Eurico de Lima Figueiredo, e a todos que estão nos ouvindo. Muito obrigada, então, mais uma vez pelo convite, e bom dia a todos. Então, vou fazer realmente ligeiras reflexões sobre o planejamento espacial marinho. E já respondo ao Almirante Rocha Martins que eu sempre disse que a CIRM sempre deve ser referenciada sempre, em todos os estudos, né? Porque a gente já tem essa perspectiva, por incrível que pareça, de um planejamento espacial marinho à moda brasileira, desde a década de 70. E eu acho que a gente sempre deve lembrar da CIRM, né? Como colaboradora, como incentivadora, né? Como um grande um grande pilar, né, dos estudos do mar no Brasil, sempre apoiando, né, sempre com iniciativas novas, aberta à pluralidade, isso é interessante. E em 1974 criou um órgão colegiado com visões diferenciadas, e isso é muito importante que todos os alunos sempre saibam, né, e a sociedade, que a CIRM, sim, é o próprio PEN no Brasil. E a gente busca elementos externos, mas a gente já tem aqui toda a composição do planejamento espacial marinho, né? E isso já é um grande passo, acho, para a gente começar somente a organizar o planejamento, realmente a planejar. A palavra planejamento vem bem nesse sentido, organizar o espaço, né? Então, para quem não me conhece, né, sou Etienne Vela Marrone, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal de Pelotas. Então, a introdução, né, para essa temática do planejamento espacial marinho, né, e eu vim com pequenos aportes, né, então a proposta desse estudo tem por objetivo contribuir para debates multidisciplinares sobre a perspectiva teórica do planejamento espacial marinho e dos estudos estratégicos, né. Por que a gente vem sobre essa temática dentro do PEN, né? Justamente por esse cenário, que eu gosto muito dessa imagem, que é do professor mexicano, Torres, e eu acho que ela é bem representativa no sentido que a gente correlaciona terra e mar de uma forma muito separada por vezes, né? E quando o Almirante Rocha Martins mostrou o mapa do Brasil, eu imediatamente reportei essa imagem, porque é importante a gente saber que a terra e o mar nunca são dissociados na sua composição, no seu entendimento, e que a gente precisa valorizar e entender que os processos terrestres, eles interferem imediatamente no sistema marinho, né, oceânico. E quando se estuda o planejamento espacial marinho, a gente tem que ter esse entendimento que todas as vertentes, né, todas as ciências, elas são importantes para a gente conservar, preservar e proteger o mar. Então, desde a agricultura, silvicultura, indústria, comércio, turismo, sinalização, transporte marítimo, pesca ou energia, todas elas se correlacionam. E todas elas, de um certo sentido, estão representadas dentro da CIRM. E isso é um grande passo para a gente começar a compreender que, dentro dessa perspectiva, a gente está bem mais adiantado do que a gente pensa no PEN. Que há muitos anos já vem muitos pesquisadores, cientistas, colaboradores de universidades, da Marinha, de outros órgãos governamentais, estudando. O que a gente tem hoje nada mais é do que toda aquela herança, aquela bagagem cultural que os nossos, enfim, professores e pesquisadores deixaram, né, estão deixando para a gente somente planejar e analisar. Então, assim, agradeço aqueles, né, que a gente sempre se esquece, que já construíram. A gente vai para o projeto REMAP, Geomar, né, a Petrobras, lá na década de 70, 60, 60, 70, 80, e a gente já vê que esses pioneiros nos deixaram praticamente o PEN pronto, né, o planejamento, pré-planejamento, para que a gente possa se debruçar sobre
esses novos assuntos e aspectos que o meio internacional, o sistema internacional nos exige, né, nesse sentido cooperativo, de segurança, também de defesa, nos exige, né, enfim, a gente está mostrando a partir da apresentação do Almirante Rocha Martins de uma forma muito eficiente, e eu só tenho a agradecer, né, por estar tão bem representado. Então, vamos adiante. Então, quando a gente começa a falar no PEN, a gente tem que pensar que o PEN é a própria integração, né? Assim como a CIRM integra diversos ministérios para o entendimento de um ecossistema, sempre naquela perspectiva terra e mar. Então, vamos botar aqui que para que modelos sejam concretizados a partir do entendimento do processo de políticas integrativas nacionais, é necessário que haja mudança de perspectiva nos processos cooperativos, sejam eles políticos, econômicos ou sociais, propiciando novos campos de pesquisa e estimulando novos processos integrativos. Aí que vem esse estudo da UF e da UFPEL, né, que vem com a criação do CDPEM, que é o Centro de Estudos Estratégicos para o Planejamento Espacial Marinho, porque a gente tem que pensar que as ciências humanas e todas as outras ciências correlatas às ciências sociais, elas são fundamentais para a humanização dos processos, né, para a gente se colocar no lugar de fala do outro, porque a gente compreende os processos enquanto estudiosos do processo, mas aquelas pessoas, trabalhadores que estão na ponta, eles às vezes não internalizam esse processo. E isso é importante. Às vezes a gente fica muito no debate, na discussão, mas a gente não transfere esse debate essa discussão, ou para o meio acadêmico fora dos eixos tradicionais dos estudos marítimos, né, como a ciência política, como a sociologia, como a antropologia, tem núcleos, mas ainda são muito poucos para o entendimento desse sistema que é muito grande, muito complexo e muito diversificado. Então, a gente propõe e a gente vem nesse intuito justamente para estudar esses processos dentro das ciências sociais e entrando também, obviamente, na área dos estudos estratégicos, da defesa e da segurança, que são fundamentais para a gente proteger esses recursos que estão sendo descobertos, que estão a serem descobertos ou que já foram descobertos. Então, a defesa e a segurança nesse intuito, ela é fundamental, porque sem ela a gente não tem como trabalhar, né, toda essa temática do planejamento espacial marinho. Então, a importância também de se estudar cooperativamente essas outras áreas, junto a outros núcleos de estudos já bem solidificados, né, dentro dessa área de pesquisa, dentro dessa temática. Então, isso é necessário. Então, o que é o planejamento espacial marinho? Né? O que isso implica e por que é necessário e quais os benefícios de ter em prática? Na realidade, já foi respondido, né? O que é o PEN? Né? O PEN nada mais é do que, pensando na ótica da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar em 82, né, com a questão das novas jurisdições, dos novos aumentos dos espaços marinhos, ocorreu uma grande demanda, né, dos países costeiros atrás desses espaços e, consequentemente, por recursos. Né? O Brasil sempre, né, e a gente é privilegiado nessa questão, nós temos um espaço marinho enorme, nós não temos problemas de vizinhança, né? Nós temos muitos recursos e a gente tem que saber como utilizá-los de forma eficiente, né, eficaz e sempre baseado na sustentabilidade, né, e na questão da geração de emprego e renda, que todo esse ecossistema também vai nos proporcionar. Né? Então, o que ele implica, então, o planejamento espacial marinho? Na organização, porque a gente já tem o conhecimento desse espaço, a gente já tem um know-how muito forte que já vem sendo construído durante esses anos. Então, a gente tem que começar a compreender. Mas só que eu sempre, dentro da perspectiva da ciência política, a gente sempre sabe que tem uma política, que tem um planejamento e tem uma gestão, que a política a gente já tem, e muito bem consolidada com a PNRM, com todos esses planos setoriais, que já vão sendo, a cada quadriênio, modificados. Então, o plano setorial vem justamente para adequar a política à nossa realidade, ao momento, ao que a gente está precisando, ao que o Brasil está precisando, ao que o mundo está pedindo também, que a gente tem que cooperar. Então, a gente já tem essa política.
e muito bem organizada. A apresentação do Almirante Rocha Martins mostrou. Então, o que a gente tem que fazer no planejamento espacial marinho? Que ele saia realmente do papel, como sempre saiu, mas que saia de uma forma mais eficaz dentro dessa perspectiva de que todos têm que conhecer o mar e não somente para turismo. Também palavras ditas pelo Almirante Rocha Martins, que eu corroboro e assino embaixo. Que o brasileiro não tem essa mentalidade marítima, ele não incorpora dentro da universidade, que realmente é a união das diversidades, não incorpora em outras áreas de conhecimento, não aquelas correlatas ao mar, essa necessidade do planejamento e da gestão. Porque o planejamento, de um certo ponto, sob o ponto de vista da gestão, ele é fácil, né? Sob o ponto de vista da gestão, porque a gestão é que é complicada, é colocar em prática, é fazer as pessoas acreditarem nesse projeto, é fazer as pessoas acreditarem que realmente há possibilidade para todos, e que esse espaço é para todos. E isso é difícil, às vezes, das pessoas compreenderem, porque o mar realmente ele só é utilizado para férias e para lazer pela maioria da população. Então, a gente tem que começar a internalizar o mar dentro dos nossos estudos acadêmicos, dentro de diversos vieses, diversas perspectivas, porque a gente tem que preservar e proteger, né, para nós, para a nossa geração e para a geração futura, porque a gente não pode só pensar no futuro, a gente tem que começar a pensar no presente, porque no passado já pensaram em nós. Então, daqui para frente, a gente também tem que pensar. Então, o planejamento necessário, desculpa, o planejamento espacial marinho é importante justamente sobre essa perspectiva, né, também de preservar os recursos. Então, por que é necessário e quais os benefícios de ter em prática? Justamente essa questão de organização e ordenamento desse espaço. É saber que vão ter interesses públicos e privados dentro dessa mesma área, que vão ter interesses acadêmicos diferenciados dentro dessa mesma área, que vão ter interesses militares diferenciados dentro dessa mesma área, e sempre sabendo que o Brasil é riquíssimo, é um país com muito potencial, com muito espaço, com muito recurso, e que nem todas as nações do mundo têm o privilégio de ter um espaço marinho como o nosso. Então, a partir do momento que a gente conhece mais o mar, a gente protege mais o mar. Então, é nesse sentido que eu acho que o planejamento espacial marinho, juntamente com essa questão da cooperação em segurança internacional e defesa nacional, ele vem muito agregar às ciências humanas, que a gente entende que proteger é garantir, né, que os nossos recursos vão ser bem utilizados e que o nosso meio ambiente vai ser bem resguardado, que é isso que é fundamental. Então, passando aqui. Então, a partir do momento que a gente planeja o mar, né, dentro dessa perspectiva da jurisdição, a gente sabe que a gente só pode fazer o planejamento espacial marinho quando a gente tem aquele espaço assegurado. Então, o Brasil assegurou, junto à Convenção das Nações Unidas, né, um determinado espaço. Junto com a Comissão de Limites da Plataforma Continental e com um trabalho excelente do LEPLAC, que é vinculado à CIRM, né, a Política Nacional dos Recursos do Mar, e, consequentemente, à CIRM, nós conseguimos uma área muito maior ainda. Então, o espaço já está conquistado e talvez conquistaremos mais ainda até 2023. E a gente já tem como planejar. Por quê? Porque a gente já tem nosso espaço delimitado. Então, a principal força motriz quando a gente fala em planejamento espacial marinho é saber se o espaço está delimitado. Por exemplo, quando a gente olha para o cenário do CARICOM, no Caribe, no Atlântico Tropical, a gente sabe que há um problema de espaço, porque não há uma delimitação muito eficiente, porque tem problemas de vizinhança, o que não é o caso brasileiro. Então, a gente já sai muito mais à frente dos outros países, porque a gente tem muito mais recursos, muito mais responsabilidade, nós temos espaço e nós temos já essas políticas que já vêm atreladas à nossa mentalidade marítima, à nossa política marítima, incrementando e sustentando essas novas ações que estão vindo a surgir dentro desse espaço marinho. Aqui está o cenário do Atlântico Sul, que a gente tanto estuda dentro dessa perspectiva dos estudos estratégicos das ciências humanas. Que a gente tem um espaço super bem delimitado, se a gente vê o espaço da América do Sul e o espaço africano, nós temos aqueles restos coloniais do Reino Unido, que ainda restam, né? Por isso falo essa palavra restos, porque a gente já está em 2020 e a gente continua com esses resquícios, né, coloniais,
esse problema da Argentina, né, com esses litígios com o Reino Unido também, e o Brasil está soberano no seu espaço. Então, é mais uma força, mais uma conquista que a gente também deve à CIRME, né, porque, e aos nossos pesquisadores, cientistas ligados a universidades e outros grupos, né, de interesse, que tanto batalharam para a gente conseguir esse espaço, que a gente hoje pode falar do planejamento espacial marinho, graças a todos esses esforços feitos no passado. Essa é a área que a gente estuda e visa aprofundar nossos estudos junto ao CDPEM. Então, como é que é a metodologia espaço e planejamento? Então, o próprio estabelecimento do sistema de cooperação já sustenta uma metodologia baseada no diálogo, no compartilhamento de valores correlatos e na busca por formação de novos núcleos de estudo. Então, as ciências humanas sobre esse aspecto nos permite entender politicamente o espaço do Atlântico Sul. Aí é que a gente entra naquela perspectiva que é espaço para todos dentro do estudo do bem, né? Que cada um de nós é responsável pelo planejamento espacial marinho, porque cada um de nós tem um conhecimento diferenciado. E cada conhecimento diferenciado é necessário para o desenvolvimento desse espaço. Então, esse centro que vem a ser instituído entre o CPE e o UF, ele é necessário justamente para a gente entrar com esse estudo do planejamento espacial marinho numa área de grande interesse estratégico, que é a segurança internacional e a defesa nacional. Porque sem a defesa, a gente não consegue fazer todo esse trabalho que o Brasil, né, o GTP, a CIA, estão fazendo. A gente faz porque a gente sabe que tem alguém na ponta protegendo. E isso é importante. Né? E as ciências humanas conseguem compreender. Né? E essa metodologia e essa preocupação em trabalhar de todos os vieses, né, sobre todos os enfoques, né, sem vaidades e sempre no intuito de ajudar. Né? A gente está aqui sempre no intuito de ajudar e não de localizar espaços específicos. Né? É mais um espaço, né, que congrega um todo. Então, o planejamento espacial marinho, como o almirante Baixo Martins já tinha dito, que ele vem com aquela concepção europeia, né, do step by step, né, dizendo que o planejamento espacial marinho é um processo público para analisar e alocar a distribuição espacial e temporal das atividades humanas nas áreas marinhas para alcançar objetivos ecológicos, econômicos e sociais, que geralmente são especificados por meio de um processo político. Aí a gente olha essas definições que elas vêm de fora e a gente tenta internalizar e a gente já vê que a gente já trabalha sobre essa ótica há muito tempo. Então eu volto a repetir que eu acho que nós estamos já muito avançados nesse processo que vem, justamente porque a gente tem uma bagagem dentro desse estudo do mar muito grande. Né? Então a gente tem que valorizar o que a gente tem. Nós já temos o PEN. É uma questão agora só de reorganização e de distribuição, né? De tentar entender e fazer a universidade, que eu prefiro usar a universidade para a academia, porque eu acho que a universidade é justamente isso, essa união das diversidades, dos conhecimentos diversos. Então, a universidade vem justamente para isso, para tentar entender, né, justamente para fazer os alunos entenderem e terem a autoestima, quer dizer, de fazer o Brasil ter essa autoestima, que a gente já está à frente. A gente já está à frente, a gente sempre incorpora o que vem de fora, mas a gente tem muito também a ensinar, muito a ensinar, porque a própria composição do colegiado da CIRME, né, que remonta da década de 70, já é o que a gente quer, o que eles querem que a gente faça dentro do planejamento espacial marinho, né, que é essa composição de diversos, né, núcleos e de diversos saberes dentro do mesmo espaço. Só que, repito, as universidades ainda não conseguem, né? Não sei, a gente está aos poucos tentando incorporar essa mentalidade marítima, esse estudo do mar dentro das outras áreas que se faz tão necessária para o estudo desse espaço. Porque, como o próprio almirante Costa mostrou, né, a gente tem um mapa do Brasil terrestre e tem um mapa da Amazônia Azul que nos mostra a responsabilidade que a gente vai ter daqui para frente. É muita responsabilidade e são muitas áreas que precisam
ser absorvidas nesse processo, né, incorporadas nesse processo do PEN, porque realmente tem que haver uma humanização desses processos para que toda a sociedade saiba que o mar não é só turismo, né, que o mar é fonte de renda, é fonte de recursos, ele é trabalho, e ele vai ter usos conflitantes, sim, como a gente vai resolver, de que forma a gente vai resolver, qual o setor vai resolver. Então, tudo isso entra dentro dessa perspectiva humana, dentro do planejamento espacial marinho. Então, aqui de novo, né, que o planejamento espacial marinho é uma forma prática de organizar o uso do espaço oceânico e as interações entre os usos humanos, o espaço oceânico, desculpe, as interações entre os usos humanos, e aí aquela questão que remonta também ao step by step da Unesco, que é a pesca, a agricultura, a navegação, turismo, produção de energia renovável, mineração marinha e defesa militar. Então, quer dizer, todos, né, todos os saberes têm que ser unificados. Né? Então, a gente tem que começar a ouvir os diferentes, né? A quem pensa diferente da gente. E aprender a ouvir, né, é uma arte. E dentro dessa perspectiva, a gente tem todas as chances de começar a compreender que sozinho a gente não vai a lugar nenhum. Então, isso é muito importante dentro dessa perspectiva teórica do planejamento espacial marinho. Então, a relação entre o planejamento espacial marinho e os estratégicos e uma perspectiva nova e necessária nas ciências humanas e sociais aplicadas. Então, a crescente importância do estudo de políticas públicas e do planejamento espacial da agenda nacional brasileira justifica-se devido à exploração mais intensiva dos recursos marinhos. E já falei e retorno a falar que a gente já conhece muito do nosso espaço, vai conhecer mais e talvez até muito mais, porque cada dia que passa, a gente tem novas descobertas, nós temos os nossos biólogos marinhos, os nossos oceanógrafos, os nossos geofísicos, os nossos geólogos marinhos, a marinha, né, toda uma gama de cientistas e pesquisadores que estamos demonstrando o potencial real que a gente tem à disposição no mar. E como é que a gente vai trabalhar o gerenciamento desses recursos do mar? Como é que a gente vai fazer com que a população também se beneficie desses recursos do mar? E como é que a gente vai fazer a gestão pública e privada desses recursos do mar? E como é que a gente vai conservar áreas do mar? Como é que a gente vai proteger áreas do mar? Como a gente vai preservar áreas do mar? Se tem recursos conflitantes, né? E se a gente tem que utilizar esses recursos. Então, essa questão da sustentabilidade também, ela deve ser abarcada também sob um novo viés, né, econômico, sociológico, político, de tudo isso é uma interação. Né? O planejamento é interação e é integração entre os diversos variados saberes. Então, aqui, só para ler, né, que a gente já falou, tem um processo interativo que deve ser adaptado. Aí vem a importância dos planos setoriais, né, da Política Nacional dos Recursos do Mar. Assim, a gente já vem fazendo essa metodologia. Né? Então, a gente tem um PEN à moda brasileiro, porque os próprios planos setoriais, eles já são esses ciclos, né, de reorganização do planejamento interno do país. E isso é super interessante. E é uma metodologia que a gente tem que passar e mostrar para os outros países. Que a gente já está fazendo isso há muito tempo. E com muita gente integrada com universidades, volto a repetir, instituições de pesquisas, marinha, e tantos outros atores civis que são tão importantes, né, e militares para esse contexto. Então, a gente vai lá buscar lá fora a solução que a gente já tem aqui dentro. E isso é muito bacana. Né? A gente estudando bem, a gente se orgulha de saber que a gente já tem o bem. Né? Essa é uma questão de organização. Então, aqui a questão da mudança de perspectiva em direção a uma necessidade crescente de gerenciar os marítimos conflitantes, que a gente sabe que é uma realidade, e que a gente está trabalhando em cima dessa concepção e dessa realidade. Por isso, a importância da cooperação dos estudos de segurança internacional e nacional, justamente para a gente entender a questão da segurança marítima também. Os espaços oceânicos estão extremamente lotados e as áreas marítimas altamente industrializadas, então gera uma série de conflitos que os estudos de segurança nos explicam como fazer a gerência desses conflitos.
Então, vem também a colaborar nesse sentido. Né? Aí vem o exemplo da União Europeia, né, que a gente tem, a gente trabalha sempre sobre esse viés da União Europeia, do PEI, né, que começou, né, os estudos e debates dentro da ótica dos Estados europeus. Então, só botei aqui para a fim de exemplificação, que na União Europeia, por exemplo, a planificação marinha tem uma importante dimensão internacional transfronteiriça. Além disso, o planejamento espacial marinho surgiu dentro de uma iniciativa mais ampla, denominada Política Marítima Integrada, que, por sua vez, incorpora a segurança internacional dos Estados europeus em todos os seus vieses. E é interessante, porque eu sempre falo que nós temos um super espaço, né, e um único país. Lá eles têm muitos estados, né, e poucos espaços. Então, a gente tem muito recurso, né, para ser gerenciado e para ser entendido. Então, quando a gente olha o modelo europeu, a gente não consegue adaptar o modelo brasileiro, porque eles são diferenciados e a realidade deles, em todos os sentidos, é diferenciada da nossa. Então, a gente tem que nos entender internamente. E, às vezes, o que falta no Brasil é esse entendimento interno entre instituições, né, entre universidades, né, entre governo, né, porque nós somos o Estado, né, e entre a sociedade civil, que é tão importante a gente ouvir as pessoas, né, a população. Então, é isso que está faltando para a gente. E a gente vai buscar o exemplo fora. O exemplo de fora é legal, porque tem muitas iniciativas boas, mas nós também sabemos fazer. Né? Nós sempre sabemos fazer. E as pessoas vêm aqui aprender com a gente também. Então, a gente tem que começar a trabalhar sobre essa perspectiva também. Estamos na vanguarda. Né? E temos uma perspectiva diferente da europeia. Então, a gente não tem problema transfronteiriço forte, né? A gente pode até ter problema nos limites para além mar, mas com fronteira terrestre ou com limites imediatos de países, a gente não tem problema. Então, nessa perspectiva, o estudo europeu, ele é importante, todo estudo é, mas assim, ele não se adapta tanto à nossa realidade, que é diversa. Então, em síntese, nesses últimos anos verificou-se uma grande atividade em torno da política marítima e uma das últimas ações está sendo precisamente a qualificação espacial marinha com enfoque em estudos multidisciplinares. Então, devido à maior individualidade, em muitos estados convergindo para essa parte do Oceano Atlântico Sul, né, a posição relativa do Brasil nesse cenário se diferencia muito dos anteriores, que já foi falado. Então, não obstante, poderá ser crucial ser levados em conta cenários futuros, no mundo sob a pressão de sua população e a escassez de recursos. A gente sempre volta naquela questão dos recursos, né? Nós temos muito, então nós temos que cuidar, nós temos que entendê-los e nós temos que protegê-los. Então, esse é o grande diferencial do planejamento espacial marinho no Estado brasileiro. Então, aqui, nos anos, já partindo para a parte conclusiva, nos anos subsequentes à Segunda Guerra Mundial, parte considerável das flutuações territoriais do globo ocorreu muito mais nos oceanos que nos continentes, que foi o resultado, né, das reivindicações crescentes da extensão das águas territoriais, onde se encontram as plataformas continentais e as zonas econômicas exclusivas dos estados costeiros. E aí vem a questão da convenção para organizar essa questão e essas disputas. Da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar e a importância também dos nossos, do pessoal que trabalha com direito do mar, a importância dessa área também dentro do PEI. Então, o Estado brasileiro, dentro daquela perspectiva do almirante Rocha Martins, né, um dos poucos do mundo a contar com uma expressiva política governamental de proteção do meio ambiente. O Brasil é um Estado ambiental. Então, o Brasil respeita todas as convenções internacionais do ambiental, sendo um dos primeiros países do mundo, após a Conferência de Estocolmo de 72, a criar uma Secretaria Especial do Meio Ambiente em 73, órgão esse vinculado à época à Presidência da República. E isso é um motivo de orgulho para nós, essa ótica ambiental que a gente sempre incorporou dentro das nossas políticas de Estado. Então, o planejamento do espaço marítimo deve ser configurado sob uma concepção geopolítica, justamente porque o aumento da configuração das fronteiras oceânicas leva-nos a um novo patamar de organização estratégica dos interesses políticos nacionais, internacionais e principalmente privados, decorrente das inúmeras fontes energéticas existentes em vastos litorais ao redor do globo. Essa questão do público e privado que a gente vai ter
sempre que debater dentro dessa ótica do planejamento espacial marinho. A escassez de recursos. A realidade é, não tem para todos. Então, a gente tem que trabalhar em cima muito bem dessa ótica dos nossos recursos preservados, conservados e protegidos. Então, o planejamento espacial marinho continua ilusório, né? Ele é ilusório, por quê? Porque dentro dessa concepção, dessa nova ótica do planejamento, dessa nova roupagem do planejamento espacial marinho, ele é uma criança. A gente está começando, a gente ainda está batendo cabeça, a gente ainda está aprendendo como trabalhar sobre esses diversos enfoques, porque ele sai de um enfoque estritamente geofísico, físico, geológico, né, oceanográfico, para um enfoque multidisciplinar, que é necessário. Então, a gente ainda está aprendendo a dar os primeiros passos, dentro das universidades, principalmente, né? Porque a gente tem que entender que existem sociólogos marinhos, antropólogos marinhos, cientistas políticos marinhos, geógrafos marinhos e educadores marinhos. Então, a gente tem toda uma gama de profissionais que está estudando, economistas, que estão estudando esses novos espaços, justamente porque ali é a base, né, do desenvolvimento sustentável do Estado brasileiro, né, nos próximos anos. Então, por isso que eu falo da questão do usuário, talvez não seja a palavra certa, mas uma utopia imediata. Né? Então, aí eu venho na parte inclusiva falando do CDP, né, que foi uma iniciativa do professor Eurico de Lima Figueiredo, né, juntamente com a Universidade Federal de Pelotas, né, para a criação de um centro de estudos do planejamento espacial marinho. Ele nasce a partir da perspectiva da consolidação do grupo de pesquisa do CNPq, criado lá em 2013, né, que a gente já trabalha com grupos de pesquisa e com mini cursos de planejamento espacial marinho na UFPEL desde 2014. Né, então, ele nasce a partir da consolidação do grupo de pesquisa do CNPq, Política Internacional e Gestão do Espaço Oceânico, tendo como a linha de pesquisa principal o estudo do planejamento espacial marinho, os estudos de cooperação em segurança internacional e defesa nacional. Então, em parceria Universidade Federal Fluminense e Universidade Federal de Pelotas. Aí, esse centro está consolidado, né, ele está dentro do NEA, né, do Grupo de Estudos Avançados do NEST, né, que é a liderança do professor Eurico. Ele tem a minha coordenação, tem a coordenação executiva do capitão de mar guerra Alexandre Rocha Violante, né, da IGM, e nós temos um grupo executivo que são pessoas que estão com a gente desde o início desse grupo de pesquisa, né, ou pelo menos já vêm com a gente há muito tempo, e são pessoas super diversificadas, de diversas áreas, e são extremamente trabalhadores e batalhadores, e todos de forma voluntária. Nós não temos nenhum bolsista financiado, todos são voluntários. E eu venho aqui agradecer, né, em meu nome, professor Eurico e do comandante Alexandre, a todos eles que estão sempre com a gente, trabalhando de forma, assim, respeitável e admirável, é a palavra certa, né, voluntariamente, junto com a gente já há um tempo, uns 2 anos. Então, nós temos o grupo de ciências, economia e tecnologia, né, o executivo, e nós temos como coordenadores o Wesley Guerra e o Ricardo Toma Garcia, né, tem doutorandos, mestrandos, graduandos de todas as áreas, de todas as vertentes e de todos os locais do Brasil e alguns no exterior. Aí, como nossos colaboradores nesse grupo é a Iana, a Bruna, o Everton, o Gustavo, a Larissa, a Letícia, aí aqui é a última, não consigo ver, mas infelizmente. O grupo de segurança e defesa, com o professor Marcos dos Santos e o Tiago Silva Souza, que tem colaboradores o Antenor, o Fabrício Guilherme, o Marcos e a Vitória, também de diversas universidades, né, não só da UFPEL, da UF. Nós temos o grupo Gênero e Mar, né, com as coordenadoras Ana Carolina Nobre e Marina Molina Costa Tavares, com as colaboradoras Aline, a Carla, a Cíntia, a Isabela, a Estela e a Marcela. E agora, só finalizando, pessoal, desculpa pela demora aqui, né, a conservação, preservação e proteção, sob a coordenação da Rita Felipe e as colaboradoras a Ana, Betânia, Gabriela e Soraya. E é isso. Muito obrigada, gente. Ah, desculpa, mais importante, o Conselho Consultivo que tem informação e a gente aceita sugestões, o que estão com a gente desde o início, o Alexandre Pereira da Silva, que é da Universidade de Pernambuco, agora está indo na China,
o Eurico de Lima Figueiredo, né, nosso professor emérito querido, o professor Rômulo Soares de Vipero, da Universidade de Sevilha, Soares de Vipero, da Universidade de Sevilha, pode estar associado, ao comandante Luiz Carlos Torres, que é assessor do EPLAC, e ao professor Milton Asens, da FURG, né, do Gerenciamento Conselho Integrado, que eu acho que ele é um dos pais do Gerenciamento Conselho Integrado do Brasil. Eu muito agradeço a ele também a participação nesse grupo. Né? Então, muito obrigada a todos, desculpa a demora. Obrigada.